Os lançamentos do Plano Safra, do agronegócio e da agricultura familiar para o ano 2013 e 2014, na semana passada, pela presidenta Dilma, com a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, e a destinação de recursos para a infraestrutura e logística, nos encheram de expectativas positivas no sentido de o Brasil para desenvolver ou para resolver os dois principais gargalos de sua agropecuária, que são justamente a falta de apoio e de assistência técnica para os pequenos e médios agricultores e a falta de infraestrutura para o armazenamento e, principalmente, para o escoamento de toda a nossa produção agrícola. Não só a produção agrícola lá do meu estado de Rondônia, a produção agrícola da Amazônia, mas para o escoamento de toda a produção. É importante nós trabalharmos com relação à infraestrutura. São estradas, os nossos portos, ferrovias. Toda essa infraestrutura é da maior importância para o agronegócio, que é o que sustenta a balança comercial brasileira. Nesse domingo, assistimos o programa do Fantástico da Rede Globo, uma reportagem da jornalista Sônia Bride, que reforçou aquilo que venho alertando aqui no plenário do Senado, que são os prejuízos para a economia brasileira ocasionados pelas péssimas condições das rodovias, principalmente na região norte do nosso país. A reportagem mostrou a situação da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém. Essa rodovia, juntamente com a BR-364, que corta o estado de Rondônia de norte a sul, e a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, configuram um importante eixo intermodal que desloca o escoamento da safra do agronegócio das regiões centro-oeste para os portos do norte do Brasil, liberando o Porto de Santos e de Paranaguá para o escoamento da produção de manufaturados, suínos e aves da região sul e sudeste. A Confederação Nacional da Indústria calculou que, com a estrada pronta, o agronegócio brasileiro economizaria em torno de 1,4 bilhão de reais por ano em frete, ou seja, a obra se paga em pouco mais de um ano, considerando a construção da ferrovia transcontinental, que vai ligar Goiás a Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, com o ramal até Vilhena e principalmente até Porto Velho e Rondônia, além da restauração da BR-364 e a reconstrução da BR-319. Essa economia será ainda maior. As estradas são o principal meio de transporte no Brasil, responsáveis por quase 60% das cargas e 96% dos passageiros. Mas quando se fala em qualidade de estradas, estamos nas piores posições do mundo. E como tem dito o general Jorge Frade, diretor-geral do DENIT, o problema não é falta de dinheiro. O investimento em transportes no Brasil saltou de 1,5 bilhão em 2002 para 20 bilhões de reais no ano passado. Mas ainda é muito pouco para dar conta do atraso. Para recuperar o tempo perdido, o governo federal pretende investir 100 bilhões de reais por ano em 6 anos. Para isso, será preciso buscar recursos também na iniciativa privada e estabelecer parceria com estados e municípios brasileiros. Creio que está na hora de empreendermos um grande esforço pela melhoria da infraestrutura de transportes no Brasil. E não adianta apenas investimentos nas grandes obras. Precisamos investir também nas estradas vicinais, na concepção de redes de transportes intermodais, como bem colocou o engenheiro Luiz Afonso dos Santos Sena, professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em audiência na Comissão de Infraestrutura na semana passada, onde discutimos a situação de logística no Brasil. O professor Sena disse que é um mito ser o Brasil um país rodoviarista, já que apenas 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas e boa parte se encontra em situação regular, ruim ou péssima. Ele chamou a atenção para a importância das estradas que ligam os locais de produção aos centros de escoamento. Concordo com o professor. Esta é uma situação que nos salta aos olhos na região norte. Na Amazônia, onde os rios são os principais caminhos, mesmo sem hidrovias mapeadas e sinalizadas, ainda não existem ferrovias e as rodovias e estradas vicinais estão em péssimas condições, esquecidas pelos governos.
Já falei bastante sobre as rodovias federais, mas chamo a atenção também para as rodovias estaduais e para as rodovias vicinais. Muitas delas sob responsabilidade dos municípios que não possuem condições financeiras para fazer a manutenção das mesmas. Eu poderia citar várias linhas ou estradas vicinais de Rondônia que estão nessas condições, mas vou me ater à extensão da RO 387, de Espigão do Oeste até o distrito Boa Vista de Paracana. Destaco essa rodovia porque enxergamos nela a possibilidade de estabelecermos uma conexão direta de Espigão do Oeste e parte da região central de Rondônia com o município de Aripuanã, no Mato Grosso, o que facilitaria o escoamento da produção agrícola dessas duas importantes regiões produtoras. Essa ligação, que existe, mas ainda é uma estrada de terra sem pavimentação, poderia até mesmo vir a ser uma rodovia federal, ligando não apenas os dois municípios, mas estabelecendo uma nova conexão da região produtora de soja do Mato Grosso com a BR-364, para o escoamento da produção via Porto Velho. O governo do estado de Rondônia tem planos para investir na melhoria dessa rodovia, até a divisa com o Mato Grosso, mas essa tem que ser uma ação integrada entre os dois estados ou uma ação do governo federal. Atualmente, a maior parte do caminho da BR ou da RO 387 é feito em estrada particular, que é mantida através do consórcio Aprovale, a Associação dos Produtores do Vale do Rio Alegre, responsável pela manutenção do trajeto de aproximadamente 250 quilômetros. O objetivo da expedição e da campanha deflagrada por produtores de Espigão do Oeste e de Aripuanã é buscar a federalização da estrada, tornando o seu acesso mais fácil para os usuários. Para discutir a federalização dessa rodovia ou uma ação integrada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, em sua manutenção e pavimentação, vamos realizar no próximo dia 21 de junho uma audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado, lá no município de Espigão do Oeste. Essa audiência nos foi solicitada pelo prefeito de Espigão do Oeste, Célio Renato, e pelos vereadores Darcy Kirchner e os demais vereadores que têm abraçado essa campanha pela pavimentação e federalização dessa estrada. O prefeito Célio e o vereador Darcy, junto com os vereadores José Nildo, Cedido Posto, Cosmo Novaes, Severino Schultz e o secretário municipal do Meio Ambiente, Juliano Correia, com o apoio dos empresários, dos sindicatos rurais e de agricultores da cidade, realizaram no final de maio a expedição rumo a Aripuanã, que percorreu mais de 900 quilômetros em estradas do interior de Rondônia e Mato Grosso, com o objetivo de verificar em loco as reais necessidades da população que utiliza essas mesmas estradas para o escoamento da sua produção. A mobilização tem o apoio do prefeito de Aripuanã, Ednilson Faita, e da Câmara de Vereadores do município e de produtores da cidade. E o resultado da expedição será apresentado na audiência pública da Comissão da Agricultura no dia 21, próximo em Espigão do Oeste. As lideranças políticas e econômicas de Espigão do Oeste, inclusive, já levaram o tema para ser debatido na Câmara de Vereadores de Aripuanã, onde o prefeito da cidade fez a seguinte declaração, abre aspas, com essa estrada, Aripuanã estará integrada a um centro muito movimentado e importante de Rondônia, onde estão Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. E também vamos interligar com Rondolândia, que é um município que hoje está isolado dentro do estado do Mato Grosso. Fecha aspas. Eu acrescento à fala do prefeito que essa integração trará benefícios para os dois estados, pois abrirá a possibilidade de acesso do noroeste do Mato Grosso ao eixo da BR-364, proporcionará um movimento maior na economia regional, o desenvolvimento do turismo regional, permitirá a entrada de produtos com preços mais baixos, diminuindo o custo de vida da população dessa região e melhorando as condições de frete dos produtores dos dois estados para o sul do país, bem como para a exportação via Porto Velho. Com o prazer que eu ouço... Eu só queria, para não tomar, porque o tempo já está terminando, senador Assir, só dar uma sugestão e até, de repente, apresentar um requerimento, se ainda não foi feito, para convidar para essa audiência pública os dois diretores do DR, Rondônia e Mato Grosso, para começar a andar um pouco mais rápido nesse sentido, que é uma estrada importante, essa ligação por Pacarana, Espigão do Oeste, Pacarana até o Mato Grosso, aquela região de Colniza, Conservã, né, Aripuanã.
E é uma ligação importantíssima. Parabéns a Vossa Excelência. E a sugestão é essa, convidar os 2 diretores, que eu já havia assumido esse compromisso com eles, de fazer esse convite para juntar os 2 diretores do DR de Rondônia e Mato Grosso para poder estar nessa audiência pública. Muito bem. Obrigado. Agradeço o seu à parte, senador Raul. Já foram convidados os 2 diretores do DR do Mato Grosso, DR de Rondônia, assim como o DENIT e a FUNAI também, que tem uma importância muito grande nessa estrada, pois em função de passar perto de uma reserva ou no meio de uma reserva, e nós precisamos da participação. E aguardo também, ansioso, a vossa presença nessa audiência. Vossa Excelência, que conhece bem essa região, nos ajudará bastante nessa questão. Vamos ganhar muito porque hoje os nossos agricultores e a nossa economia sofrem bastante pelo alto custo de produção e pelo valor excessivo do frete, que come praticamente toda a margem de lucro dos produtores. Enfim, precisamos, como afirmou o professor Sena na Comissão de Infraestrutura na semana passada, pensar na nossa malha rodoviária, ferroviária e hidroviária como uma grande rede, como conexões indiretas e diretas, que encurtem as distâncias e facilitem no deslocamento de pessoas e principalmente mercadorias neste país continental. A pavimentação, manutenção, restauração e reconstrução das rodovias, como a 163, 364 e 319, são importantes para a economia do nosso país, mas principalmente para a economia do nosso Estado e principalmente na integração da região amazônica. Agradeço, senhor presidente, a sua atenção e pelo tempo a mim destinado, colocando a importância da integração da região amazônica, que inclui o nosso estado de Rondônia, o vosso estado do Acre, do Mato Grosso, do Amazonas. Nós precisamos trabalhar pela ponte do Abunã, que não saia essa ponte, não, presidente. E há essa união das bancadas de Rondônia e do Acre. Eu entendo que é preciso nós irmos mais uma vez ao Ministério, todos nós dos 2 estados, para nós avançarmos na construção da ponte do Abunã que liga Porto Velho ao Rio Branco. Muito obrigado, senhor presidente.